Essa semana eu vou cumprir uma série de lives, tá? Que a gente vai trabalhar um pouco os assuntos que vão ser aprofundados durante os 30 dias da mentoria Impulso, certo? Então a mentoria Impulso já tá rodando, tem gente entrando, eu já tô muito feliz com a turma que tá se formando e você tem até quinta-feira para participar dessa turma, certo? São 30 dias, 15 minutos por dia você vai dedicar. Já me perguntaram se é live de 15 minutos por dia. Não, não é uma live de 15 minutos por dia. Eu vou gravar um vídeo para você de 1 minutinho, vou te dar uma tarefa, vou te dar conteúdo para você entender qual é essa dinâmica, o porquê dessa tarefa, e então você vai executar essa tarefa que a gente vai caminhar em 4 pontos. Quem eu sou, gerindo meu tempo, visão de futuro, tendo uma visão de Deus sobre a minha vida e fortalecendo a minha personalidade. Então são os 4 pontos que a gente vai trabalhar, e essa semana eu vou fazer uma série de lives dando uma passagem rápida sobre cada um desses pontos para que a gente entenda como é que a gente vai abordar, e você vai entendendo se isso faz sentido ou não faz sentido, certo? Então, se você ainda não se inscreveu na mentoria, vai lá, pega o seu cupom de desconto lá no meu feed para você participar dessa primeiríssima turma desse novo formato. Já tem 2 turmas feitas, consolidadas, comprovadas, com um monte de depoimento que eu vou começar a postar amanhã, para que vocês entendam um pouquinho mais do que 15 minutos por dia pode gerar numa vida, certo? Então vamos lá, eu queria começar conversando com vocês. Eu gosto muito de uma definição da Brené Brown sobre o que é uma vida plena, tá? Então a gente não tem como a gente dizer eu tenho ou não tenho uma vida plena se a gente não tiver o conceito de vida plena muito claro. Dani, o que é uma vida plena? Para mim, uma vida plena é uma vida abundante, né? E Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Então ela dá uma descrição que eu gosto bastante, porque ela resume vários pontos, né, em algumas 10 frases. Então ela diz assim, ó: uma vida plena é quando você cativa a autenticidade e se liberta da opinião dos outros. É quando você tem autocompaixão e você se liberta do perfeccionismo. É quando você tem um espírito flexível e se liberta da monotonia e impotência. É quando você cultiva a gratidão e a alegria, quando você cultiva a intuição e a fé, quando você cultiva a criatividade, quando você cultiva o lazer e o descanso, e quando você cultiva a alma e a tranquilidade, quando você cultiva tarefas relevantes, e quando você cultiva risadas, músicas e dança e se liberta da indiferença. Então, quem não quer ter uma vida baseada em sentimentos de liberdade, em sensações de autenticidade, de autocompaixão, você não ser presa no que os outros pensam, você não ser presa ao perfeccionismo, você não ser presa à monotonia e impotência, você não ser presa à escassez, né? Quanto vale você não ser presa à escassez? Quanto vale você ser presa à abundância? Então, por isso que eu tô dizendo que eu gosto da definição dela, que a gente tenha sobre a abundância. Mas a gente, para conseguir viver uma vida abundante, a gente ser livre, eu acredito e tenho vivido que uma das coisas fenomenais, indispensáveis, a gente saber quem a gente é. Quem eu sou, né? E a gente, se eu te perguntar hoje, quem você é? Descreva pra mim quem eu sou. Pensa aí, 1 minutinho, quem eu sou? Eu arrisco dizer que você disse pra mim assim: eu sou a Dani, mãe do Noé Olivia, esposa do Christian, trabalho com mentoria de pessoas, com desenvolvimento de mulheres, eu sou diretora da Mary Kay, eu sou uma imigrante, sou uma brasileira vivendo na Itália, enfim. E aí eu quero te dizer que eu quero te dar um desafio. Quem você é nada mais é daquilo que sobra quando tudo te é tirado. E se seus filhos forem te tirados? E se seu marido te for tirado? E se o seu trabalho te for tirado? Quem você é? Então a gente tem uma dificuldade gigante de dizer quem a gente é, e a gente diz o que a gente faz, né? Então a gente, no português, a gente tem essa adaptação, né? Eu sou dentista, eu sou administradora, eu sou dona de casa. Enquanto a gente deveria dizer, eu faço dentista, eu faço dona de casa, né? Porque isso não tá ligado com quem nós somos, é o que a gente faz. E quando a gente se liberta desses rótulos do fazer
e incorpora, entende o que nós somos, isso nos dá liberdade. Então, o que eu quero te convidar é para você viver a liberdade de não ser o que você faz, mas ser quem você é e quem você foi chamada para ser. Isso é um desafio gigante, porque não fomos ensinadas dessa forma. E é um desafio constante. Não vou te dizer que você vai conseguir descobrir tudo, mas eu quero que você pare para pensar quem você é. E talvez de uma forma nem tão automática, mas mais desenvolvida, numa pergunta dessa você saiba dizer quem você é. Quem eu sou. Entende? Não é o que eu faço, não é quem são as pessoas mais importantes. E muito quero dizer para vocês que a maior parte de quem nós somos passa pelos nossos valores. Então, quem nós somos precisa estar enraizado nos nossos valores. O que de fato é importante para mim, você sabe? Você sabe quais são os seus valores pelos quais você luta, pelos quais você cai na arena, pelos quais você está desafiada, né? Você se sente desafiada, aqueles que dói, que arde, que você chora. Você sabe quais são os seus valores? Porque é os nossos valores que determinam, que direcionam a nossa vida. E isso ninguém vai tirar da gente. Os nossos valores ninguém tira. E os nossos valores podem ser usados por 2 pontos. Ou para te potencializar. Os teus valores vão te ajudar na tomada de decisão. Ou seja, eu sei quem eu sou. Eu sei o que é importante para mim. E a decisão que eu tomo é essa. Então, saber quem nós somos nos traz liberdade de vida. Liberdade não está presa aos papéis. Liberdade de reconhecer os teus próprios valores. E escolher as suas batalhas. Eu falo muito aqui, amo essa frase, escolha as suas batalhas e lute as suas batalhas com presença. E escolher as suas batalhas baseado nos seus valores torna a vida muito mais fácil. Então eu quero te convidar a parar um tempo durante a semana para entender quais são os seus valores. Tem várias ferramentas para a gente usar, entender quais são os meus valores, de posse dos meus valores, né? Entendendo quais são os meus valores, eu vou conseguir escolher com mais sabedoria as minhas batalhas, aonde eu vou dedicar meu tempo, quais são os sonhos que são meus ou quais são os sonhos que alguém me deu e não fazem sentido na minha vida. Quando a gente começa a entender isso, eu paro de lutar pelos outros sonhos, eu começo a lutar pelos meus sonhos. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus valores, eu entendo que eu sou dessa forma, eu sou composta por Deus dessa forma, e é assim que Ele me quer, para a honra e para a glória dEle, baseado nisso, no que eu tenho, o que eu vou viver, né? Quem eu vou ser, o que eu vou demonstrar a esse mundo, quais são os talentos que eu vou multiplicar, porque eles são dados pelo Pai. E aí a gente vai entender que todos nós temos uma necessidade absurda de ser aceito e ser amado. Todos nós. Esse é o grande vazio que existe no nosso coração, que pode ser só preenchido por Cristo. Mas a gente começou a viver uma rotina, um desejo ardente de ser aceito e de ser amado. Então a gente se anula quem a gente deixa de lado os nossos valores e a gente busca ser aceito e ser amado pelos demais. E aí a gente tem uma inversão de valores, de papéis. Então vou ver se você se reconhece ou se você conhece alguém. Sabe aquela pessoa que vive correndo? Vive querendo dizer que ela é significativa? Então, quem ela é? Sabe aquela pessoa que vive, ela tá sempre atarefada? Ela não sabe o que é importante. Sabe aquela pessoa que para pra você, mas ela tá olhando 1000 coisas? Não é porque é por mal por você, é porque ela não sabe que aquele momento com você é importante. Sabe aquela mãe que não consegue dar atenção para os filhos ou que está sempre reclamando que os filhos não param, tem que fazer comida? É porque ela não sabe o que de fato são os valores da vida dela e quais são os papéis dados por Deus naquele momento. Então entender quem eu sou, quais são os meus papéis e quais são os meus valores vai me dar liberdade para viver uma vida abundante e uma vida mais leve. E aí vai passar por também a gente entender que isso tudo libera a gente do nosso egoísmo e da nossa vitimismo. Quando eu entendo que eu não sou a bolacha mais recheada do pacote, que eu não sou a razão do mundo e que os problemas que acontecem comigo acontecem com todo mundo, eu não sou melhor que ninguém, eu não tenho os piores problemas, eu não tenho as situações mais difíceis, não. Eu simplesmente tenho as situações chamadas vida. E aí eu vou concentrar na solução e não no problema. Eu vou concentrar no que realmente faz sentido, que é solucionar aqueles problemas que eu tenho e que uma infinidade de pessoas têm. Ah, meu filho é agitado. Ok, quantas crianças são agitadas? Mas o que você tem feito para trabalhar com seu filho agitado?
Muitas vezes os nossos filhos são agitados por parte da gente não se conhecer, a gente não administrar as nossas emoções que se transformam em sentimentos e a gente não tem uma autoconsciência de quem a gente é. Então, essa primeira semana da mentoria, a gente vai trabalhar todos esses pontos. A gente vai entender que a gente não é tão excelente assim e que, na verdade, a excelência está em a gente se aperfeiçoar para a gente cumprir melhor o nosso papel, a nossa missão, sermos melhores nessa terra. E é essa a grande missão, né, que eu quero desenvolver com vocês. A gente saber juntas quem nós somos, o que é eu, o que são meus papéis. Quais são os meus valores e como a vida se torna mais fácil quando eu tenho clareza disso. E talvez você vai entender que essa clareza, ela vai ser mudada, mas você vai ter a ferramenta para pensar nela quantas vezes forem precisos ou necessárias. Vou te dar um exemplo sobre valores, tá? Muitas vezes você vai ter uma situação que te irrita demais. No meu caso, eu estava pensando hoje, estava até conversando com meu marido, o trânsito na Itália me irrita demais. Me incomoda demais. E por que me incomoda? Por que me deixa estressada? Porque toda vez que eu saio de carro ou de patinete, eu tenho uma consideração sobre alguma coisa, até correndo, alguma coisa que eu não gostei. Por quê? Por que aquilo me dói? O que faz me doer de fato? Por que o trânsito me dói? Aí eu fui começar a pensar, né, desenvolvendo as atividades e pensando o que me incomoda, o que me dói, o que me dói. Por que isso me incomoda tanto? E aí você vai parar para pensar por quais são os valores que são agredidos nessa dinâmica de trânsito cultural aqui. Quais são os valores que são agredidos? Esses valores realmente são importantes para mim? E esses valores que são tão importantes para mim, quando acontece um mínimo risquinho, eles incendeiam dentro do meu coração. Por quê? Porque eu me sinto desrespeitada. Um valor para mim, de respeito, a segurança, são valores pessoais meus que eu considero demais. Então, quando eles são, de uma forma ou de outra, riscados, arranhados, isso dói. E aí, o que eu vou entender? Que não é o trânsito o problema, né? Porque todo mundo vive assim. O problema sou eu e a administração que eu falo daquilo que eu sinto, penso e vejo. Certo? Então, por que isso é importante? Porque eu me preparo para viver este momento. Certo, minha gente? Então, eu quero dizer para você que quem nós somos, somado aos nossos papéis, somado à administração dos nossos sentimentos, nos dá uma vida abundante, nos libera da ansiedade, nos dá foco, nos dá gestão de tempo. Então, eu quero te convidar para embarcar nessa e na primeira semana a gente vai trabalhar quem nós somos. Quem nós somos, com ferramentas muito simples. Talvez você vai sair com uma grande conclusão, talvez você só vai sair com princípios mais embasados, escritos, enraizados, para que você saiba quem você é. E eu queria deixar 2 versículos para vocês que fazem muito sentido, além, né, do que eu disse para vocês que é minha base. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, se a vida que a gente vive não é uma vida de abundância, a gente precisa entender o que Deus está querendo comunicar para a gente. Mas eu quero te dizer ainda, eu quero ler para vocês Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos de criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou antes para nós, antes de a praticarmos. Então, quem nós somos não é baseado no que nós fazemos, mas porque somos criaturas amadas do Pai, com habilidades, com talentos diferentes. E quais são os seus? E para terminar, eu quero te deixar segundo 1 Timóteo 6, 6 e 7. Acho que é só o 6. 6 e 6. De fato, grande fonte de lucro é piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, o meu desafio é quem você é que vai refletir na eternidade. Quem você é que vai impactar o mundo e refletir na eternidade. Porque o que nós fazemos é uma parte, mas quem nós somos é eterno. Que Deus te abençoe, que você se sinta desafiada a caminharmos juntas nesses 30 dias. Eu estou muito, muito feliz e acredito que Deus vai fazer grandes obras nesses 30 dias. Então, cola com a gente, Mentoria Pocket Impulso. E se você não quiser que essa live faça sentido na sua vida, que te ajude de uma forma ou de outra a encontrar e a viver mais pertinho da abundância. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.